Olá, sejam bem-vindos a mais um Era Só Isto. Ahm, eu confesso que já ando cansado do futebol português. Ahm, já o disse várias vezes, não me vou repetir, porque estou tão cansado, tão desiludido, que já nem o vou repetir. Confidencio-vos que praticamente já só vejo os jogos de futebol que eu tenho que fazer as narrações. E, e o futebol era e foi durante grande parte da minha vida um, uma parte, passa a redundância, muito importante da minha vida. Quer porque joguei futebol e quer porque toda a minha vida profissional ligada ao jornalismo rolou atrás de uma bola de futebol, de um jogo de futebol. Fiz coberturas de campeonatos do mundo, de campeonatos da Europa, de futebol. Corri o mundo atrás de uma bola, mas estou, confesso, cansado, triste, desiludido e nota-se isto neste tom completamente contra a natura daquilo que é habitual nos vídeos que eu faço e como vocês bem sabem. Profissionalmente, eu comecei em 1987 e ali por 1988, 89 eu deixei a rádio pirata onde já recebia dinheiro para ir para a rádio comercial. E alguns meses depois recebi um convite, como antigamente se recebia, para ir fazer um colóquio a um clube de bairro. E o clube de bairro era ali ao pé do bairro onde eu morava, que eram os Leais Amigos, ali ao pé da Graça. E já nessa altura eu defendia algumas alterações nas regras do futebol e me insurgia contra o facto de o International Board ser algo contra a natura, o International Board ser algo que impedia o futebol de dar um passo em frente. Se nós analisarmos friamente o conjunto de 10, 20, 30 modalidades mais, digamos, famosas e mais populares em todo o mundo, o futebol é claramente a modalidade evoluir, em se modernizar, em dar um passo em frente. E isso também se começa a perceber lentamente. Valem o que valem, mas muitos de vocês não têm noção de com as novas tecnologias, os sites, as transmissões que são feitas na internet, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Twitch, ou em N outras redes sociais. O próprio futebol. Há países onde o futebol já é visto nas redes sociais. E há modalidades que são vistas por milhões, por mais gente do que aquela que vê futebol nas televisões, nos canais de televisão convencionais e tradicionais. Em 1989, nesse, nessa reunião, nesse encontro para o qual eu fui convidado, esse colóquio, falava-se do futebol e estava lá um colega meu, jornalista, na altura no jornal A Bola, o Rui Santos, e eu falei de algumas das alterações e o Rui Santos ria-se e dizia-me que eu era maluco, que o futebol não podia nunca na vida seguir por aquele caminho, porque o futebol era algo muito próprio e que nunca na vida poderia seguir esse caminho. Nessa altura, em 1989,
eu já defendia várias coisas. Defendia que o futebol deveria utilizar as imagens televisivas à semelhança do futebol americano, que não o soccer, do futebol americano para auxílio do trabalho dos árbitros. E que, tal como então no futebol americano, os árbitros tinham uma dúvida, iam à beira do campo, porque os jogos quase todos eram transmitidos pela televisão, iam à beira do campo e viam a repetição do lance, como acontecia no futebol, volto a dizer, no futebol americano, aquela coisa tipo rugby, e não o soccer, que é o nosso futebol. E defendia eu essa inclusão em 1989 no futebol profissional, e que, tal como acontecia no futebol americano, que o árbitro depois teria acesso a um microfone à aparelhagem do estádio, e naquela altura as aparelhagens não havia placares eletrónicos em Portugal praticamente, que pudessem retransmitir imagens de vídeo, eram desenhos e pouco mais que isso, e lettering, mas com o microfone, apesar das aparelhagens sonoras em Portugal nessa altura nos estádios serem também incipientes, explicarem às pessoas que estavam, aos adeptos que estavam nas bancadas, o porquê da alteração da decisão que tinha tomado, ou o porquê de tomar determinada posição, porque isso iria ter também um papel educativo para os adeptos, para entenderem as regras do jogo. Outra coisa que eu na altura defendia e que continuo a defender é a ausência de limites nas substituições. Ou seja, as equipas não deviam ter um limite nas substituições, como outras modalidades avançaram para esse pressuposto. Mas os jogadores podiam ser substituídos e depois, mais tarde, poderiam voltar a entrar, como acontece noutras modalidades. Também aí disseram que eu era maluco. Mas, e na altura não era como agora, mas eu já defendia na altura eram 45 minutos, de há uns anos a esta parte, para aí se calhar há 20 anos eu já defendia a redução desse tempo. Eu dizia que o tempo devia ser cronometrado, portanto 45 minutos ao cronómetro. Para aí há 20 anos atrás eu mudei a opinião e acho que já só deviam ser 30 minutos ao cronómetro. Não deixa de ser curioso que hoje o Rui Santos otorgam-se, ou ele é apresentado, outros apelidam-no, do grande timoneiro, o grande arauto da verdade desportiva e o grande defensor da introdução das novas tecnologias. Uma vez mais, lá está, aquele que fala muito é pouco ouvido, e o que está moita e que ouve o que os outros dizem, mais tarde adota essas ideias como suas, e ele é que tem os créditos. Ainda hoje, aquilo que eu defendo, 30 minutos ao cronómetro, duas partes de 30 minutos ao cronómetro, com o jogo apenas a acabar, tal como acontece no rugby, quando houver uma paragem no jogo. Ou porque a bola foi, literalmente porque a bola foi fora, ou porque houve um golo. Porque se houver uma falta, direito à cobrança de uma falta, um pontapé livre, que não um pontapé de canto, que também é uma falta, mas se houver direito a uma cobrança do pontapé livre, o jogo continua a decorrer até que a bola saia das quatro linhas. Continua a defender a inexistência de limite de substituições. Isso, parecendo que não, também vai ajudar as equipas menos apetrechadas, podem-me dizer, mas também vai ajudar as mais apetrechadas, certo, mas também ajuda as menos apetrechadas. E hoje em dia esta talvez seja a única forma das equipas menos apetrechadas poderem ter argumentos para, pelo menos, arrepiarem caminho e diminuir a decalagem que existe entre os grandes e os, como diria o Claude Lelouch, entre os les uns e os les autres. Não vai ser as verbas ridículas que vai gerar em Portugal os direitos televisivos que os clubes médios e pequenos em Portugal vão poder ser mais competitivos. Nós vimos isso
não temos nenhuma equipa portuguesa na Liga Confederação. Foram ambas as equipas eliminadas por clubes que nunca ninguém ouviu falar. Portanto, para além dos 30 minutos ao cronómetro, sem limites de substituições, acho que mantenho aquela do juiz quando tem essa decisão que é alterada por força das imagens do VAR, explicar para as bancadas. Porque as pessoas nas bancadas é uma forma didática também das pessoas entenderem, porque em bom rigor, aquilo que se ouve nos comentaristas da televisão, neste caso da Sport TV, as pessoas não aprendem coisa nenhuma, antes pelo contrário. Vou mais longe porque agora, apesar do Conselho de Arbitragem ter decidido que vão ser divulgados os áudios, mas num canal de televisão que não percebo porque é que é na Sport TV, mas apenas uma vez por mês, acho que deviam ser divulgados semanalmente e mais, devia também ser do conhecimento público não só as comunicações entre o árbitro no estádio e os árbitros no VAR, mas também deviam ser divulgados os relatórios do árbitro, os relatórios do observador dos árbitros, bem como a nota que é atribuída pelo observador da Liga, do Conselho de Arbitragem, ao árbitro nesse jogo. E tudo isso no limite máximo de 48 horas após o término desse jogo. Esses relatórios deviam ser tornados públicos a bem da verdade desportiva. Por outro lado, eu voltava a incluir uma regra e uma norma que já foi utilizada no passado, ou seja, árbitros não podem dirigir encontros com equipas que pertençam à mesma associação distrital que o árbitro. Ou seja, um árbitro da Associação de Futebol do Porto não pode apitar jogos dos clubes que fazem parte da Associação de Futebol do Porto. E o mesmo é referente a todas as outras associações e aos outros árbitros e aos outros jogos. Com uma agravante ainda mais. Nos chamados jogos decisivos de final de época, árbitros das associações dos clubes que estão na luta pelo título, pela Champions, pela Liga Europa, pela Confederação ou pela evitar a descida de divisão, árbitros das associações desses clubes não podem apitar jogos entre os clubes mesmo de outra associação, mas que estejam a competir diretamente com clubes da sua situação. Infelizmente, a mulher de César não basta ser séria. Acho também que deveria ser obrigatório limitar o número de pessoas nos bancos nos estádios de futebol. Hoje em dia, todo o gato-sapato vai para os bancos de suplentes. E temos casos de equipas técnicas que têm um treinador principal, 3 treinadores adjuntos, não sei quantos treinadores de guarda-redes, não sei quantos preparadores físicos, e ficam todos, não no banco principal, mas depois num outro banco ali colocado perto de onde estão o banco principal. Portanto, eu acho que é lamentável isso, e quanto menos gente houver dentro do recinto de jogo, melhor. Portanto, esse banco suplementar deixar de existir. São algumas ideias que eu tenho já há muitos anos, como eu disse, por volta de 1988, 1989, portanto há 40 anos à vontade, quase 40 anos, que eu ando a defender isto, a pregar aos peixinhos, aqueles que me acompanham mais nisto destes podcasts e das coisas que eu vou escrevendo e que me conhecem, já sabem que eu defendo isto, e não. Eu não concordo com aqueles que dizem que o VAR tem que acabar. Não tem, porque se o descalabro é tão grande com VAR, imaginem como não seria sem o VAR.
e aqueles que são mais novos não se lembrem, perguntem aos vossos pais, aos vossos amigos mais velhos, aos vossos irmãos mais velhos, aos primos mais velhos, como é que era o futebol português nos anos 80 e 90. Mais ou menos aquilo que estão a ver agora, com a diferença que não havia VAR para dizer que determinado jogador se atirava para o chão como se estivesse na piscina, que determinado lance era falta ou não era falta. Eu cheguei a ver golos invalidados com três jogadores da equipa que estava a defender dentro da pequena área e um jogador vir com a bola de trás do meio campo e rematar e conseguir fazer o golo e o árbitro anular por fora de jogo. Isto aconteceu, não é mentira. Eu cheguei a ver guarda-redes a vir fora da área, defender com as mãos e nem cartão amarelo viram, nem falta foi. Eu vi guarda-redes tirarem bolas dentro da baliza e não foi golo. Por falar em baliza, outra coisa, a utilização em Portugal, que não é feito, da tecnologia da linha de golo. É incrível como é que Portugal é dos poucos campeonatos que se dizem decentes que não utiliza essa tecnologia da linha de golo. Ou seja, ainda se continua a confiar em quem manifestamente já provou que não é confiável e que não merece que tenhamos confiança neles. Basicamente era isto que eu queria falar hoje. Sério, estou cansado, triste, desiludido, cansado de andar a pregar aos peixinhos e de não ser levado a sério só porque eu falo muito, só porque eu digo muitas coisas. Mas começa a ser chato, começa a ser cansativo vermos. Parece que andamos todos aqui a comer gelados com a testa. Continuem a ser enganados e a gostarem de ser enganados. A gente já sabe que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida. E pronto, subscrevam o canal, cliquem no sininho, como de resto estão a ver aí nesta animação que está aqui por cima, aqui a passar. Ajudem-nos a crescer, porque mesmo para dizer, como eu reafirmo várias vezes, mesmo para dizer disparates, isto dá muito trabalho. E pronto, basicamente, meus amigos, era só isto.